A nossa equipe está nas ruas, viu, para descobrir uma coisa que eu vou contar para vocês. Será que as pessoas sabem o que faz um senador da República e um vereador? E o presidente da República? Um deputado estadual, sabe a diferença de um deputado estadual para um deputado federal? É bem importante a gente ficar ligado na obrigação de cada um para saber justamente o que a gente pode cobrar da pessoa em que a gente foi lá e depositou o voto, né? Mas antes você vai conferir o que a galera respondeu para o microfone da Jovem Pan. Aqui no Brasil, no geral, falta muita educação política. A população em si não se interessa muito pelo que está acontecendo na parte política, parte social, parte econômica, no geral. Eu acredito de que isso aí já deve vir de formação. Eu acredito que, na verdade, não tem tanto incentivo. Eu acho que hoje, né, por conta de tudo que a gente tem vivido nos últimos anos, né, nesses últimos anos em relação à política, eu acho que as pessoas têm interesse, mas eu acho que elas não são muito estimuladas e também não tem esse caminho, né? Como que eu posso aprender mais? Por onde eu posso ir? Então, acho que se a gente tiver um estímulo, a população vai sim se interessar, acho que já tem se interessado. Eu acredito que é muita... O pessoal quer tudo na agilidade, devido à internet, tudo agilizado, falta muita educação nesse país, nesse sentido. E o senhor saberia nos dizer o que um deputado faz, por exemplo? Assim, qual que é a função dele? Legislativo, aqui no estado. Sim, aprova algumas leis e vai depois para o Supremo. E depois não vai para o Senado, algumas leis que são aprovadas. Eu não sei bem a diferença entre um e outro. Ah, não, tudo bem, mas assim, por que você acha que isso acontece? Você acha que Eu acho que é por falta de informação desde o início, acredito, nas escolas e do próprio interesse mesmo da população, das pessoas, de não ser tão interessadas, eu diria, nesse meio, né? Muito bem, gente. Vocês viram que muita gente está confusa, o que é completamente comum hoje no Brasil. Inclusive, pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros não sabe a diferença entre os cargos políticos. Por isso, a gente fez questão de convidar aqui a deputada federal Renata Abreu, que conseguiu a aprovação de um projeto para incluir a educação política e também os direitos de cidadania nas escolas brasileiras. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigado, Paulinho. É uma alegria estar aqui com você, mais uma vez, aqui no Morning Show, esse programa maravilhoso e falando de um tema importantíssimo para o futuro do nosso país. Ô, deputada, é comum, né, as pessoas não saberem isso. E é muito difícil mesmo, não é? Paulo, em todas as reuniões que eu vou, eu pergunto, alguém sabe o que faz um deputado federal, um vereador, um senador? Eu te falo, quando 10 levantam a mão é muito. Infelizmente, a realidade é muito triste. E o problema é que são essas pessoas que estão decidindo o nosso futuro. E o voto é a ferramenta e o instrumento pelo qual se escolhe aqueles que vão decidir o nosso futuro. Então, compreender o papel dos políticos é essencial para o Brasil avançar. Né? Isso passa pela educação. A educação é a ferramenta pelo qual se transforma uma sociedade. Né? Eu gosto muito de uma frase de Karnal que fala assim: não existe governo corrupto numa nação ética. O problema do Brasil é mais embaixo, ele nasce da educação. Então nós precisamos pensar que tipo de cidadãos nós queremos formar no nosso país. Hoje, quando a gente consegue superar todos os desafios da educação básica, a falta de professores, a valorização dos professores, a infraestrutura, mesmo superado todos esses desafios, o currículo que é ensinado nas escolas não forma cidadãos de verdade, conscientes dos seus direitos, dos seus deveres. A Constituição do nosso país não tem nas escolas, não aprende o que é o papel de um legislativo, de um executivo, do judiciário. Ele vai amanhã receber o seu salário e não sabe fazer uma declaração de imposto de renda, não tem matemática financeira. Primeiros socorros, o quanto desafogaria a saúde pública. Então é muito importante que o debate em torno da educação não fique somente em investimentos, porque recurso existe, mas repensarmos a educação no nosso país. E infelizmente a gente vê pouco esse debate. Por isso a nossa luta incansável na Câmara para que se repense a grade curricular brasileira. A evasão escolar nunca teve tão presente, porque os nossos filhos não compreendem
o que eles estão estudando na escola, onde eles vão aplicar na prática. Eu gostei no Povo Fala, o último rapaz que falou assim, eu não sei mesmo qual é a diferença. Eu sou de uma época que nós tínhamos o SPB, Educação Moral e Cívica, no colégio. E, de repente, do nada, foi extinto da grade curricular. E é óbvio que muita gente não vai, até porque, para que você possa escolher ou votar, você tem que entender quem é aquele cara, qual é o cargo que ele vai exercer e por que ele vai entrar ali, né? Então, eu acho isso de uma suprema ideia incrível. Assim. Agora, deputada, como é que coloca isso na prática? Só para entender, o projeto ele consiste no quê? Então, é a inclusão da disciplina. Qual é o problema? E aí entra... Por que demorou tanto para aprovar esse projeto, que é um projeto meu de 2015, né? Fica uma discussão meio teórica, mas que na prática ela não tem efetividade, né? A LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e no artigo 26, ela prevê já algumas matérias que ela considera essenciais para a formação do cidadão. Realidade social e política do Brasil, português, matemática, artes, música, tá lá na LDB. E depois ela fala que outras matérias cabem ao Conselho Nacional de Educação, certo? Então, todo o debate que se deu foi, não, mas isso é atribuição do Conselho Nacional de Educação, não é nossa, dos legisladores. Ok, esperamos, teve a reforma do ensino médio, fizemos a indicação. O problema é que, na prática, não acontece. E na LDB já está previsto Realidade Social e Política do Brasil. Mas, sem ter uma disciplina, não está sendo ensinado nem como matéria transversal. Então, qual foi a nossa luta? A gente conseguiu grandes avanços, que foi o apoio dos extremos, tanto do PL como do PSOL. Foi compreender que, enquanto aquilo não for tratado como uma disciplina, na realidade, não será ensinado. E qual seria o nome da disciplina? Educação Cidadã e Política. Perfeito. Né? Deputada, mas aí o que me vem à cabeça é, português é disciplina desde sempre e nossos alunos continuam sem aprender. Em todos os testes internacionais, o desempenho do Brasil em linguagens é a última colocação no PISA, infelizmente. Ou seja, incluir a disciplina sem que os alunos aprendam a ler e escrever na idade certa e fazer conta, não é inócuo? Na verdade, não. Porque você está falando que foi o que eu falei. Nós temos problemas crônicos da educação, né? E esse é um deles. Agora, muitos conseguem aprender português. Eu estou falando até, inclusive, de escolas particulares, né? E aqueles que aprendem, o que ele está aprendendo com relação às outras matérias. Então, nós temos um problema, sim, né, de acabarmos com o analfabetismo no Brasil, para que essas crianças aprendam a ler e escrever, mas, no paralelo, nós temos que trabalhar outras coisas. Não é porque a gente tem um problema aqui que a gente não tem que tratar o outro, né? Então, aqui... Por que isso está acontecendo? Por que as crianças estão saindo da escola sem aprender muitas vezes a ler e escrever? Isso precisa ser tratado? Concordo com você. Tá, mas e quando superado isso? E quando vai para as outras disciplinas, o que eles estão aprendendo? Né? Seno, cosseno, reprodução de samambaia, não todos merecendo essas matérias. Importantíssima. Importantíssimas, entendeu? Inclusive, eu tenho matriz, logaritmo. Eu uso todos mudou minha vida. O Fê, você lembra de Bhaskara? Eu lembro. Inclusive, a gente usa aqui no Morning Show todo dia. Todo dia de manhã eu tenho que fazer uma fórmula de Bhaskara antes de sair da minha casa. É impressionante. Agora, o Mano, eu acho que ele comentou, ele citou uma história que eu acho que vai muito além, mano, porque eu acho que não adianta só você aprender o português, você tem que ter um incentivo para isso. Né? Concordo. Você tem que ter realmente uma fórmula que depois que você sai da escola, você tem incentivo à literatura, você tem incentivo realmente para continuar exercendo aquilo que você aprendeu. Eu acho que o grande desafio da escola... Não adianta só, que nem você disse, né? Porque depois eles não aprendem, a quantidade de analfabeto é muito grande e tal. Enquanto a gente ficar nesse discurso e não, de repente, colocar essa roda para funcionar, a gente vai sair do lugar. Eu concordo. O meu ponto é que eu acho que o grande desafio da escola é ensinar o aluno a aprender, para que ele possa, com autonomia, aprender, ter um pensamento crítico diante das notícias, diante do mundo. E eu acho que isso passa, sobretudo, por esse ensino básico ser de qualidade. Então, o que esse tipo de projeto, que eu acho muito meritório, me acende de alerta mas será que empilhar mais uma disciplina obrigatória diante de tudo? Porque a gente não vai
substituir sendo Cossene e Samambaia. Vou ser muito sincero. Isso, eu acho que a gente eu prefiro essa disciplina obrigatória do que muitas outras aí. Não, ok, eu também. Porque também se a gente ficar nessa coisa do mundo ideal, a gente não avança. Mas o meu ponto é, será que empilhar uma disciplina a mais vai ajudar? Eu tenho dúvidas, entende? Eu acho que uma coisa... Eu acho que não é empilhar, eu acho que dentro dessa questão toda é você entregar para o aluno a questão cívica mesmo, do que ele está exercendo, qual vai ser o papel dele como cidadão daqui para frente. Não, Fê, é que o Mano está falando o seguinte, existe um problema estrutural. Exato. Esse problema que a deputada está trazendo é um problema que existe, mas o que eu estou entendendo da fala do Mano é que a base já está deteriorada, certo? Exatamente. É preciso consertar primeiro o bloco embaixo para depois você querer subir. Isso que você tá dizendo. Exato, o meu ponto é, eu acho meritório a inclusão da disciplina, mas eu acho que sem consertar a base, vai ter menos efeito do que poderia ter se a gente focasse em consertar a base. Esse é o meu ponto. É que é aquilo que eu falei, tem que consertar a base. Mas, ao mesmo tempo, aquilo está andando. Se você não corrigir o que está andando, porque, como eu disse, quando a gente fala da inclusão da disciplina, a gente não está falando só na educação pública, a gente está falando como um todo. E a quantidade de jovens que estão formando, inclusive em escolas particulares, e que não estão tendo essa formação. Muito do problema crônico que se vive no Brasil, quando a gente vê as críticas, vou dar até a questão da política, né? Se toma lá da cá, por que os partidos ficam negociando? É simples. Porque o eleitor cobra do vereador o que é o papel do prefeito. O eleitor cobra do deputado o que é o papel do governador. E aí você obriga um conluio de forças, uma junção de negociações para entregar para o eleitor o que o eleitor espera do representante dele. E não o que seria o papel dele, que é legislar e fiscalizar. E isso exige independência. Né? Então, muitos dos problemas que a gente vive, e quando a gente fala de política, a gente fala de decidir o futuro de uma nação. Né? Então, um jovem brasileiro não conhecer a Constituição do seu país, não conhecer os seus direitos, um código civil, um código penal, os seus deveres enquanto cidadão. É uma falha. É uma falha gigante. Sem dúvida. E aí não é porque a gente tem um problema estrutural na ponta, que eu concordo com você e que tem que ser tratado, que a gente não tem que corrigir do outro lado. Mas o que eu defendo e concordo contigo, Mano, nós precisamos repensar a grade curricular. Não é entulhar mais um conteúdo. Exatamente. Mas esse projeto, ele vem no sentido de vamos repensar o que é mais importante. Eu fui estudar com meu filho essa semana, que ele está em semana de provas. É desesperador. Porque você olha aquilo e você fala, gente, ele estava vendo benefício no Império Romano, colonato. Gente, aonde ele vai usar isso? Eu nunca mais usei nada. Deputada, deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta, hein? São 11 horas e 36 minutos. Coisa chata. Para você que segue na televisão aqui com a gente, nós vamos continuar esse papo que tá muito bom, né, Jotinha? Tá bom, tá bacana. Eu tava gostando. O que você acha disso? Você tá mais pra Renata Abreu ou pra Mano Ferreira? Cara, se eu fiquei em silêncio, tu sabe qual é o lado que eu tô, né? Porque se eu estivesse do lado da Renata Abreu, eu já teria falado. Do Mano é difícil mais concordar. Então eu prefiro ficar quieto. Mas eu queria dar uma girada nessa roda e trazer uma outra preocupação minha, assim, não é nenhuma pergunta, é mais uma preocupação. Porque quando a gente fala de educação pública em sala de aula, quando fecha a porta para iniciar a aula, o professor faz o que ele quiser. E eu, particularmente, tenho uma desconfiança muito grande, não dos professores, mas sim dos profissionais da educação que se dizem professores, mas que muitas vezes são travestidos de militantes. Então, eu queria saber, deputada, como é que a gente poderia fazer para tentar blindar essa ideia de que agora vamos ter educação política em sala de aula. Qual é o papel do professor? Ensinar o papel do vereador, do deputado, do prefeito. Só que vão ter alguns professores que naturalmente vão querer desvincular. Vão inclinar. E vão querer inclinar, possivelmente até numa espécie de doutrinação. Então eu queria saber qual é o posicionamento da senhora sobre aquele projeto inicial, que era Escola Sem Partido, que na minha opinião tinha vários problemas, várias brechas, mas que eventualmente vão voltar à discussão com a possibilidade do projeto ter sucesso e sanção do presidente, né? Até falaram isso no plenário e eu respondi o seguinte: o professor que quer levar ideologia para a sala de aula, ele leva na aula de matemática. É verdade. Né? Então não vai fazer diferença isso. Eles fazem isso em outras matérias. Os que já fazem e hoje nem tem a disciplina. Então, é verdade. Isso, né? A questão é além. Eu acho que hoje, ainda bem com as redes sociais, com tudo, hoje os jovens mesmo falam, né? E eu acho que teve um ponto positivo com toda essa polarização, um ponto positivo somente, que é a discussão da política dentro de casa.
Isso é importante. Então o jovem fica mais atento a essa questão, né? Estão querendo me doutrinar alguma ideologia? Porque eu acho que eles têm que aprender todas e ele tem que decidir o seu caminho, né? Isso é o correto da educação. É ensinar o jovem a aprender a buscar a informação, a buscar o conhecimento, que ele possa, por convicção, escolher o caminho dele. Mas o que eu respondo para tua ponderação é que isso vai acontecer em qualquer matéria. Isso é do ser humano, é do professor, né? E eu também não acho positivo. Eu acho que a obrigação dele o papel dele é mostrar todos os pontos de vista e deixar sempre que o aluno coloca. Mas o interesse dessa disciplina, Paulinho, é importante ficar claro, é a educação política não nos termos de ideologia, tá? Mas do que faz um vereador, o que é o poder legislativo. É a base concreta. É a base concreta. Ele não vai tratar aqui de ideologia. Ele vai tratar... É o que é o sistema. Como é que você elege um deputado? Isso. Que ninguém entende cá entre nós, né? Às vezes a gente faz as contas aqui do sistema proporcional, mas quem manja de contas de sistemas eleitorais é José Maria Trindade. Tá tendo até discussão. Por favor, Zé, traga um Bhaskara aqui para conversa. Eu acho que o Mano tem razão, deputada, porque existem pelo menos 40 projetos querendo incluir alguma coisa no currículo escolar, né? De religião, a esporte, existem mais de 40 projetos nesse sentido, né? Então, eu entulharia mesmo. Agora, eu acho importantíssimo esse debate. Primeiro é que eu fico muito incomodado, por exemplo, Brasília. Falar, se jogar uma bomba em Brasília, vai acabar com os problemas do Brasil. Nada, não vai matar político. Político não mora em Brasília. Vem aqui terça, quarta-feira cedo e pronto, vai embora, ou nem vem. Brasília não tem políticos, Brasília não tem fábrica de políticos, aqui não tem uma criação espontânea de político. Político criado no Estado. Você que vota e manda para cá o interesse, manda para cá a representação. Ele não mora aqui, o político não mora aqui. Aí a deputada, que é de São Paulo, fica em São Paulo. Vem aqui, fica um dia, 2 dias e volta. Natural, ela tem que atender a base, né? Eu vejo, por exemplo, deputado, em Washington, cheio de estudantes, as pessoas fazem uma poupança para formatura conhecer o sistema político de Washington, independente de quem esteja no poder. Então vão ao Capitólio, vão nos museus e conhecem Washington e levam para o resto da vida esse conhecimento da política, né? De o que é Brasília, uma representação. Brasília não é cheio de política, ele não cria políticos, né? O Zé... Mesmo ministros moram aqui em Brasília, eles vêm, trabalham e vão embora. Deixa eu só receber, para a deputada é exatamente isso. Como explicar isso para a população? Turma, são 11h41 para vocês que chegaram agora e sintonizaram na programação da Jovem Pan. A gente está conversando um pouco com a deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos, sobre um projeto de inclusão de educação política nas escolas brasileiras. Zé, faz sua pergunta para ela, por favor. É isso aí, saber como explicar isso para a população, e devo dizer que até hoje eu não sei o que um deputado faz aqui em Brasília. Aliás, eu não quero falar. Você vê que a gente está com a moral baixa, hein? Só fazendo uma ponderação do que o Zé Maria falou, é verdade. Isso mostra, Zé, o deputado, ele representa a população. Então, se nós temos mais de 40 projetos que tratam de inclusão de uma disciplina, quer seja ela qual for, isso significa que o debate do que é ensinado nas escolas é necessário. Existe um questionamento se o que está sendo ensinado está tendo efetividade e que talvez algumas coisas importantes, porque o nosso projeto não é educação política, mas é educação cidadã e política, né? Se esse conteúdo de fato deve chegar lá. Mas indo em direcionamento explicando o que é importante aqui, é que não se trata basicamente de incluir algo novo, porque na Lei de Diretrizes Básicas já prevê, no artigo 26, que deve ensinar na escola realidade social e política do Brasil. Isso está na lei, lá de trás. A questão é que não está tendo efetividade. E nós concluímos que a falta de efetividade é pela falta de disciplina. Então, a inclusão da disciplina vem para atender o que já está previsto na lei, que é a realidade social e política do Brasil. Aquelas matérias que estão previstas na LDB, elas não são mais discricionárias do Conselho Nacional de Educação, porque elas estão previstas em lei. Né? Então, a gente vem adequar ao que já está previsto na lei, mas que não está tendo efetividade. E eu acho que justamente o fato de ter mais de 40 projetos mostra a importância de se repensar a grade curricular. Não é incluir mais, mas
eventualmente tirar o que não tem necessidade, né? E filtrar, porque os jovens não têm interesse em ir para a escola. Eles estão lá aprendendo coisas que eles olham e falam, para que isso vai servir para minha vida? E aí matérias que têm realmente sentido, porque com 18 anos ele vai ser obrigado a votar. E ele não aprendeu na escola o que faz um deputado. Como que ele vai escolher um representante se ele não sabe a importância daquele representante na vida dele? Mas ele está lá aprendendo um monte de coisa que nós sabemos aqui, realmente, que não vai ter efetividade, senão para um vestibular. Minha tabuada eu uso mais. Não, e se tem 40 projetos, há uma demanda política também disso, né? Visivelmente uma demanda política e vocês representam as pessoas, né? Você teve milhares e milhares de votos para estar lá, ou seja, você está representando o anseio dessas pessoas, né, deputado? Mas a gente estava exibindo aqui o vídeo, aí teve um rapaz que falou que a lei é aprovada no Congresso e vai para o Supremo. Mas você percebe nitidamente, assim, a culpa não é do cara. Claro. É que a educação brasileira falhou. Não, e que o Supremo tem realmente servido de tapetão para muita lei. E ele replica o que ele ouviu. Ô Paulo, é assim mesmo, Paulo. Mas é assim mesmo. Sim, né, Zé? Ele tá certo, né, Zé? Aprovou a lei, vai pro Supremo. Não, mas sem ironia, uma lei ela só é boa, usável depois de passar pelo judiciário, de ser testada no judiciário. É isso mesmo. Muito bem, gente. Deputada, muito obrigado, viu, pela sua participação no Morning Show desta sexta-feira. A gente conversou aqui com a deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos, sobre a inclusão política nas escolas. Você gosta de fazer com que as pessoas não saiam do estúdio, né? Por favor, tá para acabar o programa. O que foi, deputada? Ele tá com medo dos meus comentários nos próximos temas. Claro. Obrigado, deputada. Um beijo para a senhora. Olha